Pessoal, então, como a gente tinha conversado, estou gerando agora um vídeo para a gente poder tratar das diferenças entre o Simple Past e o Past Continuous, ok? Vamos relembrar que a gente tem dois tempos verbais do passado, mas que têm funções muito diferentes umas das outras. A gente utiliza o Simple Past para tratar de ações curtas, coisas que foram iniciadas e concluídas no passado, certo? E a gente trata do Past Continuous quando a gente quer falar sobre coisas que estavam acontecendo ao longo de um período no passado. Olha os exemplos que nós temos. No caso do Simple Past, the students drank water. Os alunos beberam água. Eles começaram essa ação e terminaram no passado. My father got home. Meu pai chegou em casa. Ação iniciada no passado e concluída no passado. Com relação ao Past Continuous, ações em andamento em algum momento específico do passado. The students were studying math. Os alunos estavam estudando matemática. A gente sabe ali que tem algum momento em que eles estavam fazendo esse estudo. My mother was cooking dinner. Minha mãe estava cozinhando, fazendo o jantar. O que a gente precisa observar com relação a esses dois tempos verbais? Volta e meia, comumente, elas são utilizadas simultaneamente nos discursos. Por quê? A gente utiliza esses dois tempos verbais com o objetivo de contar alguma história, de contar algum acontecimento. Porque a vida é assim, né, galera? A gente, de forma alguma, simplesmente narra acontecimentos inteiramente no presente, inteiramente no passado, só com um tipo de verbo. A gente mistura tempos verbais, a gente mistura estruturas o tempo todo na fala. Então, é muito comum a gente ver a mistura entre esses dois tempos verbais quando vai acontecer, por exemplo, a contação de uma história que se deu no passado, tá? E aí, como que isso acontece? Dá uma olhadinha na junção dos exemplos que a gente viu agora há pouco. Vocês lembram que a gente viu que os estudantes beberam água? E que, inclusive, eles estavam estudando matemática? Olha as duas ações unidas em uma frase só. The students drank water while they were studying math. Os alunos beberam água enquanto eles estavam estudando matemática. Olha só que interessante. Para poder unir as duas situações, a ação curta, que foi expressa pelo Simple Past, e a ação longa, contínua, que está expressa pelo Past Continuous, a gente utilizou essa partícula while, que significa enquanto. Opa, não foi. Olha o outro exemplo. My mother was cooking dinner when my father got home. O que a minha mãe estava fazendo? Qual que era a ação longa dela? Minha mãe estava fazendo o jantar, estava cozinhando o jantar. Quando, when, my father got home. Olha a ação curta expressa pelo Simple Past. Quando meu pai chegou em casa. Então, quando a gente vai fazer a interação entre esses dois tempos verbais, comumente nós utilizamos para isso as palavrinhas when ou então while. Por que, Priscila? Porque são elas que vão fazer a junção dessas duas estruturas, desses dois acontecimentos, de forma que eles façam sentido. Ah, tá, entendi. Então, quando eu quiser contar uma história e eu vou ter um acontecimento longo que está sendo expresso pelo Past Continuous e o outro curto, uma ação que aconteceu, começou e terminou no passado, que é expressa pelo Simple Past, e eu quiser unir isso daí tudo numa frase só, é só usar um dos dois. Exatamente, é só usar um dos dois. Mas eu escolho de qualquer forma? Não, por quê? Essas palavrinhas têm um sentido. Essas palavrinhas, when e while, elas têm um uso, tá? When, que significa quando, a gente utiliza todas as vezes que você está contando uma ação contínua do passado, falando uma coisa que estava acontecendo no passado, e de repente essa coisa foi interrompida. Quando alguma coisa interrompeu, quando alguma coisa aconteceu. Alguma coisa começou e terminou no passado.
Então, geralmente, a gente vai ter estruturas de past continuous acontecendo, o when e o simple past para interromper aquela ação que já estava acontecendo naquele momento. E o while? O while significa enquanto. A gente utiliza para unir ações que estavam acontecendo simultaneamente. Como assim? Ao mesmo tempo. Uma pessoa estava fazendo algo enquanto outra estava fazendo outra coisa, tá? Mais à frente a gente vai ver alguns exemplos que vocês vão ter uma boa noção do que é cada coisa. E os nossos exemplos vão começar com as frases que são unidas através do when. Dá uma olhadinha. Olha a primeira. A gente tem uma cena de reunião e o John. O John é o único que está em pé, né? O John tá lá falando, olha aí de vermelho. We must leave the building. Nós precisamos sair do prédio. Ih, deve ter acontecido alguma coisa muito ruim, né? E o contexto da frase que é o que nos interessa. I was giving a presentation when John came in. Eu estava fazendo uma apresentação, fazendo uma reunião, quando o John entrou. Olha só, a ação contínua que estava acontecendo naquele momento no passado, quando foi interrompida pela ação no simple past, que é o que? O John entrou, a entrada do John. Outro exemplo. Mary was waiting for the bus when Peter passed by. O que a Mary estava fazendo? Olha aí, esperando pelo ônibus, quando o Peter passou. A espera dela pelo ônibus foi pausada, foi interrompida pelo Peter. Ela teve que parar de ficar lá olhando para o tempo, procurando o ônibus chegar, para dar um oizinho para o Peter. Olha só. Primeiro, a ação contínua com was waiting, past continuous. When para unir as duas frases, porque a segunda frase, que está no simple past, interrompeu a primeira. Thompson was running when he was hit in the face. Coitado do Thompson, olha só que desespero, o povo tá fugindo de alguma coisa. E o Thompson, coitado, estava correndo. E ele teve que parar de correr. Por quê? Quando ele foi atingido no rosto. Ação contínua no past continuous. Thompson was running. Quando he was hit in the face. Ele foi atingido no rosto. Tadinho do Thompson. I was washing my car when the accident happened. Qual era a ação que estava acontecendo naquele momento? A longa. Eu estava lavando meu carro quando o acidente aconteceu. Teve ali um probleminha lá atrás, olha. A ação de lavar o carro, eu que estava lavando o carro, tive que parar tudo para olhar o acidente ali acontecendo, né? Agora a gente começa a nossa leva de exemplos usando o while. Vamos lembrar? Enquanto o when é utilizado para expressar uma ação no passado que interrompeu uma ação contínua, o while vai dar pra gente o sentido de duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Olha só que interessante, essa frase já começou com while no inicinho. While we were driving, the wind blew away my brother's cap. A família enlouquecida dentro desse carro minúsculo lotado. E o que eles estavam fazendo? Dirigindo. E enquanto eles estavam dirigindo, o vento levou o chapéu. Não é comum, tá, pessoal, a gente ter uma frase no past continuous e outra no simple past com while. É mais comum a gente ter duas frases com past continuous. Por quê? O while é aquela estrutura, aquele pronome que vai... Aquela conjunção, me desculpem, que vai dar pra gente o sentido de duas ações acontecendo simultaneamente, tá? De vez em quando a gente vai ver essa estrutura de duas ações sendo unidas, sendo que uma tá no past continuous e outra no simple past, pelo while, mas o mais comum é que sejam duas ações no past continuous. Olha o próximo exemplo. While father was cooking meat, we were playing football.
Enquanto o papai estava cozinhando, nós estávamos fazendo o quê? Jogando futebol. E o nosso último exemplo. While I was painting the wall, Khalid offered me a yummy snack. Enquanto eu estava pintando a parede, Khalid me ofereceu um lanche delicioso. Olha só que bacana. Então, a gente tem que ter bem fixas nas nossas cabecinhas a diferença entre when e while, a diferença de uso entre os dois, e para que o simple past e para que o past continuous servem, ok? Vou colocar esse vídeo novamente na nossa Classroom. Assistam, caso haja dúvidas, façam as perguntas nos tópicos. Beijos!